Muita gente critica o dispensacionalismo, dizem que o dispensacionalismo as pessoas gostam de zombar, gostam de associar a filmes, né, como aquele filme Deixado para Trás, porque é uma obra ficcional, e muita gente diz, os dispensacionalistas não se baseiam na Bíblia, eles se baseiam no filme Deixados para Trás, e riem e tal. Bom, o dispensacionalismo, quem conhece de fato o dispensacionalismo, sabe que um dos seus pilares é justamente respeitar o texto sagrado. Respeitar o sentido que se impõe pelo contexto. Porque não sou eu que vou dizer o que o texto significa. O texto, o sentido do texto, pelo contexto, ele se impõe. É importante dizer o seguinte, o milênio, biblicamente falando, e tomando como base os nossos pressupostos, nós somos da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé, e nós somos também, como eu já falei, dispensacionalistas. Então, o milênio, de acordo com a posição que nós defendemos, é a última dispensação. Nós estamos hoje na dispensação da graça. Alguns pré-tribulacionistas dizem que a dispensação da graça ela termina no arrebatamento. Eu respeito essa posição, mas como nós temos ainda um período parentético de 7 anos, que é o período tribulacional, e por ser um período muito curto, eu não vejo diferença significativa também na maneira como Deus trata com a humanidade para tornar isso ou transformar isso numa nova dispensação. Então eu prefiro acoplar, por assim dizer, anexar o período tribulacional, eu prefiro anexar o período tribulacional ao período da graça, porque haverá salvação no período tribulacional pela graça. Aliás, em todos os períodos a salvação é pela graça, né? Não existe salvação fora da graça. Há quem diga que na grande tribulação a salvação vai ser pela própria vida da pessoa, porque o Espírito Santo vai sair da terra. Bom, ambas as afirmações não são bíblicas, são antibíblicas. Por quê? Primeiro que o Espírito Santo não vai sair da terra, né? Isso é claro. Ele pode sair do meio da igreja que vai ser arrebatado, ele vai deixar de habitar na igreja como corpo que será arrebatada, mas haverá salvação nesse período e pela graça, porque não há salvação fora da graça. Mas voltando para o milênio, então o milênio, primeiro, ele é a última dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos, conforme Efésios capítulo 1, versículo 10, para a qual convergem todas as alianças bíblicas. Depois dela, o que vem, claro, depois do milênio, a última dispensação, o que vem é a eternidade. O milênio ocorrerá na terra, evidentemente, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que os santos vão de julgar o mundo. Ora, quando que os santos vão julgar o mundo? Julgar no sentido de governar. Aí não é no sentido forense, mas no sentido de governar. Como nós vemos no livro de Juízes, os juízes ali eram líderes, eram homens que governavam. Então, nesse sentido, a igreja também vai governar. Nós vamos julgar o mundo. Ora, quando nós vamos julgar o mundo? Não é hoje, porque hoje, claro, a igreja ela tem uma posição especial, ela está em Cristo, mas ela não está julgando o mundo, ela não está governando o mundo. E isso é no milênio. E o milênio não vai ser no céu, vai ser na terra, porque a igreja vai julgar o mundo. Ela vai governar, a igreja vai estar com Cristo governando o mundo. Não vamos ler agora para ganhar tempo, mas é só você ler Apocalipse 20, versículos 1 a 7, você vai ver que o diabo, antes do início do milênio, ele vai ser preso. Ele vai ser aprisionado, exatamente por 1000 anos. Então, outro ponto importante, Jesus vai reinar. Isso é claro, sobre todas as nações. É um reino literal e universal. Toda e qualquer oposição a Deus será neutralizada.
porque nós estaremos aí no milênio, que é a preparação para o reino eterno. Será uma teocracia, propriamente. Cristo reinará diretamente na terra e vai se cumprir aí, de fato, em toda a sua plenitude, o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, que diz que todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrarão, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí no milênio, claro, vai haver o governo total, claro que também no juízo final, os ímpios também, que já estarão mortos, vão ressuscitar também para ali se dobrar diante do justo juiz, mas no milênio vai haver aí já um cumprimento, digamos assim, porque todos estarão debaixo da autoridade de Jesus, porque aqueles que se rebelarem serão imediatamente punidos. Tem textos bíblicos sobre isso, eu não vou ler, porque a questão não é sobre isso exatamente. Haverá dois grupos distintos na terra, nós já falamos isso, com Cristo reinando, haverá dois grupos distintos, os crentes glorificados, claro, é um grupo formado pelos salvos arrebatados e também aqueles oriundos do período tribulacional, porque como haverá salvação no período tribulacional, é claro que estes que forem salvos, os mártires do período tribulacional, vão ressuscitar e vão formar parte com a igreja já glorificada, eles também, é evidente que serão glorificados, está implícito isso, para governar com Cristo. Esses são os crentes glorificados. Agora, o segundo grupo é o grupo dos povos naturais. Isso é importante entender, porque o milênio diz muito respeito aos povos naturais. Porque a igreja já vai estar numa condição que vai ser a condição, o estado, melhor dizendo, dela por toda a eternidade. Então ela passa pelo milênio governando com Cristo, mas a rigor, a igreja glorificada já está no seu estado eterno. Um estado irreversível, porque ela já foi glorificada. Então, os povos naturais, o milênio, mais precisamente, é para eles. Então, que vão estar num estado físico normal, os judeus, quem forma esses povos naturais? Os judeus, é claro, que são os judeus que virão do período tribulacional, sobreviverão a esse período, e os gentios também poupados no julgamento das nações, que está lá em Mateus capítulo 25. E também os nascidos no milênio, que haverá nascimentos durante o milênio. Se haverá nascimentos, essas pessoas também formarão parte desses povos naturais. Agora, é importante dizer que Israel vai ser o povo protagonista entre esses povos naturais, porque Israel possuirá, nunca possuiu antes, vai possuir toda a terra prometida, que vai do Mediterrâneo ao Rio Eufrates. Israel será uma bênção para o mundo, as leis não vão sair da ONU, nem das cidades famosas como Washington, Genebra, Paris ou Londres, mas é de Jerusalém. Isaías capítulo 2, versículo 2, Miqueias capítulo 4, diz claramente que de Sião e de Jerusalém, na verdade, vai partir a lei. A piedade finalmente prevalecerá entre as nações, porque a impiedade, a incredulidade, a rebelião, repito, não serão toleradas, como hoje no tempo da graça. Hoje as pessoas se rebelam contra Deus, Deus dá oportunidades, mas no milênio o texto é claro. Os textos bíblicos são claros de que qualquer rebelião será imediatamente punida, né? Os pecadores não vão poder pecar em paz, como hoje. Hoje em dia tem até leis, né? Que aí favorece os pecadores para que eles possam pecar em paz e tal, e o judiciário está beneficiando as pessoas que querem pecar sem serem incomodadas, mas no milênio não, porque o justo juiz vai estar julgando e não haverá tolerância ao pecado, porque, claro, Deus nunca obriga ninguém a servi-lo, mas aqueles que não quiserem servi-lo, é como está lá em Deuteronômio capítulo 28, bênçãos para os que obedecem e, infelizmente, maldição para aqueles que desobedecem. Então, a piedade prevalecerá, não haverá guerras, porque prevalecerá a autoridade, a presença de Cristo e a paz e a justiça entre as nações.
haverá pleno derramamento do Espírito Santo, que já começa no período tribulacional sobre os judeus, conforme Zacarias capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz que o Espírito de súplica será derramado sobre eles. Haverá renovação e restauração em toda a face da terra. A Bíblia diz também que um rio fluirá ali debaixo do templo. Um rio vai fluir que vai, na verdade, fazer com que toda a área em volta seja revitalizada, inclusive a área do Mar Morto, que é chamada lá a região do Arabá. Hoje, muitas pessoas estão alardeando sobre os bolaines, né, que nada mais são do que o resultado, na verdade, do secamento do Mar Morto. E durante muito tempo, com a exploração mineral ali no entorno daquele lago salgado, bem como a extração de água do Jordão e de afluentes menores do Mar Morto, do próprio Mar Morto, a água passou ali a rarear em alguns locais e formou esses bolaines, que são lagos secundários pequenos que passam a ter algum tipo de vida. Algum tipo de vida. E aí as pessoas ficam falando que aquilo já é o cumprimento da profecia. Sim, isso pode ser uma amostra do que vai acontecer. Mas o cumprimento é só no milênio, porque vai ser algo, não vai ser algo assim sutil, uma pequena vida. Não. Vai haver a revitalização total daquela região. Haverá peixes, de fato, no Mar Morto. Haverá floresta em volta. Vai haver plantas, árvores. É algo extraordinário que vai ser a prova cabal de que realmente a terra está sendo revitalizada. Então, a vida será prolongada, como no princípio, isso está claro, né? E haverá um novo templo, isso também está claro, que é um templo diferente. Eu falo novo, não é só porque ele vem depois dos outros, não. Ele será novo realmente em todos os sentidos. Se você ler lá sobre o templo de Salomão, e depois o templo de Zorobabel, que ficou muito aquém do templo de Salomão, mas é um segundo templo. Haverá um terceiro templo, sem dúvida, no período tribulacional, para que se cumpram as profecias lá de Mateus 24 e 15, também, que na verdade, Jesus cita Daniel, né, ao mencionar o abominável da desolação, que vai ser justamente a profanação do templo. Então o templo precisará estar de pé no período tribulacional. Paulo também fala disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, já explicamos aqui várias vezes, e Apocalipse 13 também, de uma maneira um pouco mais indireta, mas fala também da profanação do templo, né? Porque a profanação maior, a grande profanação, o abominável da desolação, acontecerá no templo. Assim como Antíoco Epifânio, no período intertestamentário, profanou o templo. Ele é um tipo do anticristo, mas o anticristo, de fato, e através do seu representante também, que é o falso profeta, o líder religioso, ambos vão profanar o templo. E o próprio Satanás, claro, que estará no controle de tudo, formar-se-á uma tríade satânica. O dragão, conforme Apocalipse 16, versículo 13, o dragão, o anticristo, que é a primeira besta, e o falso profeta, que é a segunda besta. E Satanás, que é imitador de Deus, vai formar essa tríade, já que Deus é triuno, já que Deus é trino, já que Deus, a Bíblia menciona e explica a triunidade de Deus, o diabo é imitador de Deus. Pois bem, então, voltando aqui, haverá um novo templo, né? A cidade de Jerusalém será muito ampliada, a gente percebe isso, porque ela vai se estender para norte, sul, leste, oeste, de uma maneira, o território será maior, e dentro desse território, da cidade de Jerusalém, haverá uma outra cidade. Ezequiel explica muito bem isso, e nós tivemos uma lição, tivemos um trimestre de escola dominical sobre isso, e numa das lições estudamos sobre a cidade quadrática, que vai haver dentro da Jerusalém, e essa cidade vai se chamar O Senhor Está Ali, que vai ter representantes das 12 tribos, ao norte, ao sul, a leste e oeste, 3 em cada ponta, sendo que o Senhor, o próprio nome já diz, o Senhor está ali. Então, fica claro que o próprio Senhor Jesus
vai estar reinando pessoalmente na terra. Isso para nós hoje é algo difícil de entender, mas o texto é claro, a palavra de Deus, ninguém é... O mais difícil, o mestre Antônio Gilberto dizia, o mais difícil de acontecer já aconteceu, que foi Deus se fazer homem e habitar entre nós e o Deus homem morrer em nosso lugar, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar. Claro que Deus não morre, mas o Deus homem, no sentido de que Jesus, ao se fazer homem, ele nunca deixou de ser Deus, ele entregou a sua vida por nós. Então, se o verbo que se fez carne habitou entre nós, veio, né, autolimitou-se a ponto de morrer em nosso lugar, isso é muito mais difícil de se acreditar, né, do que o que vem depois. Mas as pessoas acham que é difícil. Meu Deus, como isso vai acontecer? Jesus vai reinar em pessoa na terra. Mas é isso que dizem as profecias. Eu sempre cito, vou citar de novo, Romanos 8:18, né? As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo que acontece depois do arrebatamento, para nós, é mistério. Claro, a Bíblia tem ali os passos do que vai acontecer, os eventos que vão acontecer. Agora, como nós perceberemos isso? Qual será a nossa percepção? Como nós vamos sentir isso? É algo em outra dimensão, né? Então, no caso do milênio, em que a igreja vai estar reinando com Cristo, a igreja já vai estar glorificada, claro, é outra dimensão. Cristo vai reinar literalmente na terra. Mesmo assim, eu não vejo nenhuma referência clara de que ele será visto por todos os povos naturais. Por quê? Veja, Jesus reinando em poder, é claro que, porque a Bíblia diz quando ele vier em glória, né, para o seu reino. Então, se Jesus vai estar em glória, olha como isso é difícil. Pessoas em corpos naturais não podem contemplar Jesus em glória, a menos que Jesus queira revelar-se a eles, porque somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Então, se Jesus quiser diminuir a sua glória, no sentido de que as pessoas possam vê-lo, porque somente, repito, somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Claro que durante o milênio, se ele quiser se apresentar aos povos naturais e falar com eles diretamente, ele poderá fazer isso. Agora, na condição de glória, somente a igreja glorificada poderá vê-lo, porque de fato a Bíblia diz que nós o veremos como ele é. Está lá em 1 João capítulo 3, agora não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Somente a igreja glorificada pode ver Jesus de fato como ele é. Os povos naturais, se Jesus estiver se apresentando com a sua glória de fato, eles não poderão olhar para Jesus. Né? Não poderão de maneira nenhuma olhar para Jesus. Então, penso que, na minha maneira de ver, considerando a analogia da Bíblia, eu creio que somente a igreja glorificada verá Jesus. Os povos naturais, claro, vão saber que Jesus está reinando, vão ter contato com as leis que vão partir lá de Jerusalém, as determinações. O Senhor terá também os seus representantes. Agora, os povos naturais não poderão vê-lo em glória, eu penso, a menos que ele queira limitar a sua própria glória, porque, repito, somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Então, se ele quiser apresentar-se a eles, como se apresentou também aos discípulos após a sua ressurreição, não se dando a conhecer, inclusive em alguns casos, eles nem sabiam que era Jesus que havia ressuscitado, e depois Jesus desapareceu deles, à vista deles. Né? Então, se ele quiser fazer isso, ele pode fazer, mas se ele estiver em glória, eu creio que não há possibilidade de os povos naturais verem Jesus. Então, haverá uma nova forma de adoração. Agora, preste atenção. Isso principalmente para os judeus, porque Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança com Israel, porque essa aliança, ela começa com Abraão, mas ela tem subalianças. A aliança principal é com Abraão, só que depois você tem a subaliança davídica, você tem a nova aliança que se menciona em Jeremias.
Você tem a aliança mosaica, que é uma aliança condicional, mas a aliança davídica, ligada à aliança abraâmica, ela é incondicional. O que Deus prometeu ali vai se cumprir, haja o que houver. Por isso que haverá preservação de um remanescente, porque Deus sempre tem aqueles que são preservados, aqueles que obedecem. E, claro, que Deus não vai fazer mesmo que o povo não obedeça. Haverá um pequeno grupo que vai obedecer e Deus vai começar o milênio com esse pequeno grupo, o remanescente israelita que vai ingressar no milênio. Claro que depois, em 1000 anos, muita coisa acontece, haverá nascimentos e tal. Então, o próprio povo de Israel, como povo natural, vai se multiplicar, como também todos os outros povos. Mas eu apresentei tudo isso para você entender que o que vai acontecer no milênio é algo diferente do que há hoje. Haverá povos naturais, mas eles vão estar debaixo do governo de Cristo, literal, Cristo reinando na terra. E a própria terra vai ser abençoada como nunca antes foi. E se toda a terra será abençoada, Israel muito mais, porque Israel será a sede, mais precisamente Jerusalém, será a sede do governo milenial. Então haverá, a Bíblia menciona em Ezequiel, não tem como negar, ofertas sacrificiais. Agora, para quê? Essa que é a grande dúvida. Porque alguém pode perguntar, Cristo não morreu de uma vez por todas? Tem vários textos que falam sobre isso. Se Cristo já morreu de uma vez por todas, por que precisa haver sacrifícios? Nós entendemos, pela analogia geral da Bíblia, que esse sacrifício será, sobretudo, memorial. Ah, irmão Ciro, mas eu discordo, porque lá em Ezequiel está claro que Deus vai perdoar os pecados. Sim, Deus vai perdoar os pecados, da mesma maneira que ele perdoava no Antigo Testamento. É errada a afirmação, alguém diz, eu ouço às vezes alguém dizendo, de maneira equivocada, que as pessoas do Antigo Testamento eram perdoadas por meio das obras que praticavam, as obras da lei, que a salvação era pelas obras da lei, e que também as pessoas eram perdoadas por causa do sacrifício de animais. Não, não. Primeiro, a salvação sempre é pela graça. Não há salvação fora da graça. Aqueles sacrifícios eram apenas, na verdade, eram figuras, eram representações do sacrifício de Jesus. O que a Bíblia quer dizer lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, onde nós lemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Quer dizer que a partir do momento em que Deus criou o mundo, colocou o primeiro casal, Adão e Eva, todos os sacrifícios, todos os animais que foram mortos de maneira sacrificial, especialmente, claro, o cordeiro, né, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, mas os animais mortos de maneira sacrificial, eles não tinham poder em si mesmo para que as pessoas fossem perdoadas, não. Aquilo era uma tipificação ou um símbolo, uma representação. No caso do Cordeiro Pascual, claro, é um tipo. Agora, no caso do cordeiro de maneira geral, como nós vemos lá em Isaías capítulo 53, é um símbolo. É um símbolo. Há uma diferença entre tipo e símbolo, claro, se você estudar, você vai saber, porque o tipo, ele tem uma representação, ele tem um antítipo, não é? O tipo só existe por causa do antítipo. O Cordeiro Pascual é o tipo de Cristo, que é o antítipo do Cordeiro Pascual. O símbolo é mais geral. Então, o cordeiro simboliza também Jesus. Por quê? Porque o cordeiro, diz lá Isaías, como um cordeiro mudo e tal. Se você vir hoje um cordeiro ou uma ovelha sendo tosquiada, você vê que ela fica em silêncio total, ela não grita quando vai ser morta também. O cordeiro, como é o caso do porco, por exemplo, né? O cordeiro não, ele é silencioso até para morrer. Então é por isso que o cordeiro é uma representação de Jesus. Agora, irmão Ciro, para que isso? Se a Bíblia diz que Deus vai tirar a ferocidade dos animais, o lobo vai habitar lá com o cordeiro e tal, e por que Deus vai permitir que haja sacrifício de animais? Bom, nós não estamos aqui para questionar. Por mais que seja difícil de entender, se está na profecia bíblica, vamos esperar para ver. Não cabe a mim relativizar, porque
Hoje em dia é uma tendência das pessoas quererem relativizar, amenizar ou dar ao texto sagrado uma explicação mais leve, alegorizar, porque não entra na nossa cabeça. Então a pessoa diz, não entra na minha cabeça. Como que vai voltar o sacrifício no templo? Vai ter sacrifício lá para quê? Nós já falamos, só pode ser um memorial. Assim como a ceia do Senhor é um memorial. Hoje nós não participamos da ceia. Claro que não há sacrifício de animais, mas quando você come o pão, você bebe o cálice, né, o suco de uva, você está fazendo isso em memória da obra que Jesus realizou. Para os israelitas, vai ter uma importância muito grande, porque isso faz parte da tradição deles. Essa questão, pelo menos durante o milênio, nós vamos ter. A Bíblia menciona que vai haver sacrifício de animais. Não para a salvação propriamente dita, embora diga ali no texto que haverá perdão, mas o perdão não é por causa do sacrifício. O sacrifício é memorial. O perdão, mesmo no Antigo Testamento, no dia do Yom Kippur, por exemplo, no Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava, não é, com o sangue lá na última divisão, no lugar santíssimo, e aspergia o sangue, e a nuvem da glória de Deus descia, para que houvesse perdão, o perdão não era propriamente por causa do sacrifício de animais, aquilo era uma representação da obra que Jesus realizaria. Quem perdoava era Deus, a salvação era pela graça. Então a salvação sempre será pela graça. Agora, no milênio, haverá, a Bíblia deixa claro que haverá sacrifícios. É difícil de entender isso, repito, não entra na nossa cabeça, na nossa mente, que é limitada, mas nós não podemos negar o que está na profecia. Isso é muito importante. Não é porque eu não entendo que eu vou a bel prazer alegorizar o que claramente é literal. Todo o contexto de Ezequiel ali não tem como você dizer que aquilo é alegórico, que aquilo é uma representação. Não. O texto ali diz claramente que Israel vai habitar na sua terra. A Bíblia diz claramente ali que haverá o templo. A Bíblia tem a descrição do templo e as profecias de tudo que vai acontecer. Então, nós não temos permissão. Há muita gente que gosta de simplificar. Não, eu vou simplificar e tal. Os nossos irmãos aí de outra tradição, eles costumam fazer isso, especialmente com o Apocalipse. 1000 anos, não pode ser 1000 anos, isso aqui não é literal e tal. Isso é uma representação, 10 vezes 10 vezes 10. 2 ressurreições, não pode ser. Não, a primeira é espiritual, é simbólica, é a salvação. Mas a segunda é literal. Bom, qual a base para fazer isso, né? A não ser a própria cabeça, a não ser a própria tentativa de amoldar o texto sagrado à sua posição. Então, com base em tudo isso que eu acabei de falar, de que no milênio a Terra estará debaixo de uma condição diferente, de fato haverá, vou usar aqui uma expressão da atualidade, haverá de fato um novo normal. Hoje se fala de novo normal para querer impor certas ideologias e tal, mas se fala também de uma nova era, se fala de muita coisa, termos que são usados que a gente sabe que são contrários à igreja, contrários à palavra de Deus. Mas o que vai acontecer no milênio, de fato, será. Nós teremos uma nova era, no sentido positivo, nós vamos ter um novo normal, no sentido positivo, nós vamos ter uma nova ordem mundial, é só no milênio isso. A paz, de fato, vai ser no milênio. O diabo, que é enganador, hoje ele se apropria desses termos. Os agentes do mal hoje se apropriam desses termos. Novo normal, nova ordem mundial, nova era. Mas isso tudo só vai acontecer de fato, e no sentido positivo, quando Cristo estiver reinando. Então a pergunta é, haverá doenças, haverá enfermidades no milênio? Veja, eu expliquei que nós vamos ter 2 tipos de povos no milênio. A igreja glorificada, é claro, a igreja vai estar glorificada. No caso, quando se fala de glorificação, é o cumprimento daquilo que está em 1 Coríntios 15. O que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. O que é mortal se reveste da imortalidade. Portanto, o corpo glorificado
no corpo glorificado, não há mais lugar para dor, não há lugar para tristeza, não há mais lugar para morte. A igreja vai estar com Cristo nesse estado. Agora, e os povos naturais? Se são naturais, em tese, potencialmente, claro que os corpos dessas pessoas estão sujeitos aos efeitos deletérios do pecado. Até porque esses povos naturais, embora Cristo esteja reinando, embora Cristo estará então reinando no milênio, se são povos naturais, eles não têm corpos glorificados. Se não têm corpos glorificados, o germe do pecado está presente nesses corpos. E nós sabemos que é pelo pecado que entrou no mundo a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ora, o que é a morte, senão a culminância de todos os males que vêm contra o corpo, a doença e enfermidades de todo tipo. Bom, dito isto, e afirmando que potencialmente, em tese, os corpos dos povos naturais poderão ser afetados por enfermidades, poderão, é importante dizer que a vida humana também, mesmo das pessoas que estarão todas, no caso, os povos naturais todos estarão ainda debaixo da mesma condição que nós temos hoje, vamos dizer assim, em tese, porque são povos naturais, só que o fato de Cristo estar reinando e o fato de a terra estar debaixo de bênçãos especiais da parte de Deus nesse período, há textos bíblicos que não vamos ler aqui para ganhar tempo, como Isaías capítulo 65, Zacarias capítulo 8, esses textos deixam claro que a vida humana será prolongada. Como no princípio da história. A gente vê lá em Gênesis, Adão vivendo séculos, no caso de Noé, no caso de outros homens que ali viviam muito, eles morreram, só que eles tinham uma condição especial. Isso pressupõe que eles tinham uma melhor saúde também do que nós. Alguém às vezes questiona, mas hoje a medicina está mais avançada, como você pode acreditar na Bíblia? Naquela época não tinha tantos recursos que nós temos hoje, e como que as pessoas viviam tanto? Matusalém, como que ele viveu toda aquela quantidade de anos, quase 1000 anos, sem ter a medicina avançada de hoje? É porque, no princípio, mesmo depois de o pecado ter entrado no mundo, ainda no princípio, as pessoas viviam numa condição especial que Deus permitiu. Bom, no milênio será restaurado isso. Eu acredito até que haverá uma vantagem em relação aquele primeiro milênio, vamos dizer assim, ou os primeiros milênios. Então, haverá vários fatores para a longevidade. As próprias bênçãos especiais de Deus que eu citei, porque Deus vai estar abençoando a terra, porque o próprio Senhor Jesus vai estar reinando pessoalmente. Haverá mudanças climáticas, haverá redução do efeito do pecado, porque eu repito, ainda as pessoas estarão com o germe do pecado que passou todos os homens, mas haverá redução desse efeito pela própria bênção de Deus sobre a vida das pessoas que forem obedientes, é claro. Haverá anulação da ação dos demônios, porque o diabo vai estar preso. Os demônios também, evidentemente, porque Satanás é o príncipe dos demônios. Se ele vai estar preso, claro que está implícito que os demônios que estão com ele também estarão fora de ação. Se Satanás e os seus agentes estarão fora de ação, é claro que muitos males que acontecem hoje não vão acontecer no milênio. Haverá condições mais favoráveis para a vida, haverá melhor nutrição e assim por diante. Então, com o prolongamento da vida e muita saúde, como se pressupõe, será elevado também o índice da natalidade e os óbitos serão reduzidos. O mestre Antônio Gilberto, no seu livro, que é um livro fininho, mas tem tantas informações ricas que nós sempre olhamos para conferir, e o capítulo dele sobre o milênio é extraordinário, ele afirma, aqui é uma afirmação dele, né? E a gente respeita, e eu vou destacar, inclusive, porque eu acho importante. Ele diz que vão morrer no milênio apenas os que cometerem pecados dignos de morte.
Então, para o mestre Antônio Gilberto, a morte acontecerá, as enfermidades também, mas somente sobre os desobedientes. Então, essa é uma afirmação do mestre Antônio Gilberto. Ele se baseia na analogia geral da Bíblia, claro, Isaías 65 lança luz sobre isso. Eu não afirmo isso peremptoriamente, mas eu respeito essa posição do mestre Antônio Gilberto, acho importante, né? Os povos naturais, claro, isso inclusive resolveria um problema, porque muita gente diz assim, se os crentes morrerem no período do milênio, quando vão ressuscitar? Já que a Bíblia só menciona a última ressurreição que a Bíblia menciona é lá no Apocalipse 20, antes do início do milênio. Então, essa posição do mestre Antônio Gilberto resolveria esse problema, porque se os justos não vão morrer, se eles vão viver durante todo o milênio, não há necessidade de uma nova ressurreição. Só haverá a última ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, lá por ocasião do milênio. Então, aqueles que mesmo durante o milênio se opuserem a Cristo e se fizerem ímpios, serão mortos dentro do período. Só que aí tem um problema, porque a Bíblia diz que haverá, ainda vão sobreviver pessoas rebeldes, porque o próprio diabo vai, no final, enganar muita gente, vai conseguir seduzir essas pessoas. É claro que elas não passaram pelo milênio na condição de salvas, de santas, e só depois do milênio que elas se rebelaram. É claro que essas pessoas já tinham uma tendência, já estavam aí caminhando num sentido, estarão, né, num caminho errado. Então, por que eu estou colocando essas posições e confrontando uma com a outra? Porque, na verdade, nós temos que esperar, né? Há coisas que não adianta a gente querer, assim, bater o martelo e dizer, vai ser assim. O que nós podemos afirmar é que vai haver o milênio, isso é fato. Vai haver povos naturais na Terra, isso é fato. Vai haver morte no milênio, isso é fato. Isaías 65 tem um texto claro ali, nós já lemos aqui várias vezes. Vai haver morte. E a Bíblia ali diz realmente, o mestre Antônio Gilberto tem razão, que a morte ela é dos pecadores. Então é importante dizer que potencialmente povos naturais as pessoas poderão morrer. E poderão também ser enfermas. Mas por essas condições todas que eu acabei aqui de mencionar, as bênçãos de Deus, a longevidade, né, a vida vai ter uma duração muito maior, a saúde será plena, e também a vida em todos os sentidos, os animais perderão a ferocidade, vai mudar a cadeia alimentar e tal. Claro que tudo isso, com todos esses fatores benéficos, será muito difícil as pessoas morrerem de enfermidade. É importante dizer que esta profecia sobre a saúde das nações, mediante a árvore da vida, não diz respeito ao milênio, né? Embora a pergunta foi sobre o milênio, essa profecia não é sobre o milênio. Apocalipse 22, 12 já é para depois do milênio. É quando Deus vai restaurar todas as coisas, então não é sobre o milênio. Se fosse sobre o milênio, seria até mais fácil de responder. Porque eu diria, bom, que povos naturais no milênio vão se alimentar da árvore da vida, né? Mas não, isso aí diz respeito à eternidade. Já no estado eterno, a Bíblia diz que a árvore da vida será para a saúde das nações. Um segundo ponto, que eu vou reiterar aqui, é que isso é um mistério para nós. Por quê? Porque a Escritura é clara quando diz que não haverá nenhuma doença, não haverá dores, não haverá morte na eternidade. Então, se não vai haver doença, se não vai haver morte, para que as nações precisam comer da árvore da vida para ter saúde? Já que o próprio estado eterno, não é, já será um estado de glorificação. Bom, aí os teólogos eles tentam arrumar porque eu acho perigoso quando a gente tenta arrumar soluções. Eu não gosto de arrumar soluções, eu prefiro partir da própria Bíblia e às vezes a gente não chega a uma solução. Mas também nós somos livres para raciocinar e sugerir. E é o que fazem, por exemplo, mestres importantes da teologia assembleana, como Stanley Horton, como Antônio Gilberto, que eu já citei. Então, por exemplo, o mestre Antônio Gilberto, eu já citei aqui esse livro dele, que é um livreto, né? Muito fininho, o Calendário da Profecia, mas quem não tem esse livro precisa ter. É um livro muito rico,
O capítulo sobre o milênio é extraordinário. O capítulo sobre a eternidade é extraordinário. Ele diz coisas que você não encontra, às vezes, em manuais volumosos. Então ele lança a luz sobre questões, e o mestre Antônio Gilberto era um homem que tinha uma comunhão íntima com Deus. Então Deus lhe revelava muitas coisas. Algumas coisas, claro, eu com todo respeito, eram no campo mais da sugestão. Assim, no sentido de sugerir, de propor algo, mas ele mesmo sempre afirmava, o mestre Antônio Gilberto, ele tinha essa característica, ele era humilde a ponto de dizer, olha, isso não é dogmático, vamos esperar para ver, mas ele lançava a luz, e eu acho importante isso. Então, ele acredita que esta passagem de Apocalipse 22 e 2 diz respeito aos sobreviventes do milênio. Porque, segundo o pensamento dele, aqueles que sobreviverem ao milênio não serão glorificados como a igreja. Então eles vão precisar comer da árvore da vida para viver para sempre. Só que aí cria uma questão, cria um problema, né? Porque e se eles deixarem de comer da árvore da vida? Então eles vão deixar de viver eternamente? Né? Então, e por que Deus vai criar, já que estaremos na eternidade, por que manter duas classes de pessoas? Então, se a Bíblia afirma peremptoriamente que não vai haver morte, não vai haver dor, e ali a Bíblia não diz explicitamente que isso será só para um grupo, ali é geral a informação. Então, eu penso que essa posição ela fica um pouco prejudicada, né? Então, nesse caso, haveria como que duas classes de salvos na eternidade. Então, e também haveria, em tese, até a possibilidade de morte. E a Bíblia diz claramente que não vai ter morte. Bom, nesse caso, Stanley Horton, ele tem uma posição que eu acho que se aproxima um pouco mais daquilo que eu entendo, assim como analogia geral da Bíblia, para explicar essa questão. Stanley Horton, na sua obra sobre o Apocalipse, ele ali afirma que não haverá essas duas classes de pessoas, mas que todos, na verdade, estarão no mesmo estado. Quando Deus fizer novos céus, nova terra, está implícito que tudo será revitalizado, e os próprios salvos oriundos do milênio serão também glorificados, e o povo de Deus será um só. Não haverá duas classes de pessoas, os oriundos do milênio. Porque senão, veja, os que morrerem no milênio, salvos, né, em tese, se bem que o mestre Antônio Gilberto disse que não vai haver morte de salvos no milênio, mas se houvesse morte de salvos no milênio, eles estariam numa situação melhor, porque eles já ressuscitariam glorificados. Né? Enquanto que os outros que sobreviveram ao milênio, eles precisariam comer da árvore da vida para sobreviver. Um outro erudito, só para citar, que é Mark Hitchcock, na sua obra sobre o Apocalipse, ele tenta explicar melhor essa questão da cura, e ele diz que o termo cura no grego, que é terapia, né? Terapia, que deu origem à nossa palavra terapia e terapêutico. Então, o termo grego terapia, segundo ele afirma que as folhas da árvore da vida, nesse caso, podem ser semelhantes. Olha como os teólogos começam a querer, aí já entra no campo da filosofia, né? As folhas podem ser semelhantes a vitaminas sobrenaturais, uma vez que vitaminas não são tomadas para curar doenças, já que não vai haver doença de fato, mas para promover a saúde em geral. A vida no céu será completamente energizada, rica e estimulante. Então, nesse caso, Mark Hitchcock, ele diz que todos os salvos terão que comer da árvore da vida para ter, assim, uma vitamina, né, para terem uma condição melhor e irem melhorando e progredindo. Tendo feito essas considerações, o que eu tenho a dizer é o seguinte: vamos esperar para ver, né? Vamos aguardar. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. De fato, temos aí essa profecia de que, em Apocalipse 22, versículo 2, que a árvore da vida terá folhas que serão para a saúde das nações. Isso não é no milênio, é já na eternidade. É aí que reside o problema de interpretação. Então,
Repetindo, quem participa do milênio? A igreja glorificada e os povos naturais. A igreja glorificada, claro, ela já está num estado que não pode ser mais alterado, ela já foi glorificada. Agora, os povos naturais, há que se fazer aqui uma explicação sobre eles. Esses povos naturais, quem são eles? São os povos oriundos do período tribulacional, primeiro. Povos oriundos do período tribulacional. Eles já estão salvos? Em tese, sim. De acordo com Mateus 25, diz lá, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Então, veja, o Senhor não vai chamar de benditos de meu Pai os ímpios. Então, pressupõe-se que aqueles povos poupados, absolvidos, que terão sido absolvidos por ocasião do julgamento das nações, após o período tribulacional e antes do milênio, esses povos entram como salvos no milênio. Eles entram com esse status de salvos. Eles estão salvos. Só que a salvação, nós sabemos que no caso, até no nosso caso hoje, a salvação, nós já temos a salvação, evidentemente, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Agora, nós não cremos naquele bordão de que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a Bíblia tem textos claríssimos em Hebreus que falam da necessidade de nós nos mantermos fiéis. Ah, então sou eu mesmo que preservo a minha salvação? Não. A doutrina da preservação da salvação, claro, ela está fundamentada no fato de que Jesus, naquele texto de João 10, por exemplo, versículos 27 e 28, em que Jesus disse claramente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então nós estamos nas mãos de Jesus. Então alguém dirá, uma vez salvo, salvo para sempre, porque nós estamos na mão de Jesus. Quem é que pode tirar o salvo da mão de Jesus? O diabo não pode, é verdade. O diabo não pode. Se nós estamos nas mãos de Jesus de fato. Agora, o autor de Hebreus é claro, quando ele diz lá no capítulo 3, versículos 12 e 13, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, em qualquer de vós, está falando para os irmãos. Quer dizer que os irmãos podem ter um coração mau, mas eu ouço falar aí, tem pregadores que dizem que o coração do justo, ele se dispõe naturalmente e tal, porque ele é eleito, e o eleito, ele sempre vai querer fazer o bem. Não é isso que a Bíblia diz. Se eu não vigiar, se eu não tiver uma comunhão diária com Deus, gradativamente eu vou me afastando dele, como aconteceu com o povo de Israel. E lá em Isaías capítulo 63, versículo 10, diz inclusive que o Espírito Santo se tornou inimigo do povo de Deus. Como pode uma coisa dessa, irmão Ciro? O Espírito Santo ser inimigo? O nosso inimigo não é o diabo? Sim, o diabo é o nosso inimigo. E se você tem o diabo como seu inimigo, agradeça a Deus, porque se o diabo é seu inimigo é porque Deus é seu amigo. Agora, se você pecar contra Deus, olha de novo o que o autor de Hebreus falou. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar, olha aí, olha o afastamento, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quer dizer, então, que o salvo pode se endurecer? Pode. E no milênio, os salvos podem se endurecer? Podem, porque a condição deles vai ser igual à nossa. Eles vão estar, claro, numa condição, a terra vai estar desfrutando de uma condição especial. Mas o ser humano é ser humano. O diabo não vai estar mais sendo o tentador, mas o ser humano continuará sendo tentado a partir da sua própria natureza. Que a natureza adâmica caída vai continuar nesses povos naturais. E Tiago foi claro dizer que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a carne ainda continuará sendo o maior inimigo. Não é o diabo o maior inimigo, o diabo é o tentador, mas a carne é o maior inimigo, está dentro de nós. E ela tem que ser dominada. Então, no milênio haverá salvos e haverá conversões. Por quê? Os povos naturais serão formados, repetindo agora, para concluir,
São povos oriundos do período tribulacional que entram, de acordo com Mateus 25, 31 a 46, com status de salvos, mas tem que perseverar, tem que perseverar. O salvo tem que perseverar em servir a Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que se santificar, tem que continuar caminhando com o Senhor. Não tem essa de uma vez salvo para sempre. Não, tem que caminhar com o Senhor. Então, estes, se permanecerem fiéis, vão ser salvos, vão continuar salvos. E os que nascerem nesse período? Vai haver nascimentos. Esse povo que nascer vão crescer, vão se desenvolver e vão ter que se converter. Porque não tem esse negócio de que filho de peixinho, peixinho é, e filho de leão, leãozinho é. Não, filho de crente também tem que se entregar a Jesus, tem que crer, tem que se arrepender, tem que... Você não tem esse negócio de que o pai, a mãe sendo salvos, existe uma aliança familiar e tal, e nesse sentido, o filho já é salvo. Por isso que muitos até praticam um tipo de batismo já na infância, ainda na condição ali de recém-nascido, porque dizem que isso aí é uma forma até de a pessoa receber até a bênção da salvação. Não, biblicamente falando, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Claro, se a pessoa morre antes de ter a possibilidade de crer, de exercer as suas faculdades para crer, aí é outro caso, né? Aí a graça de Deus, claro que alcança aqueles que não tiveram condição sequer de saber que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e que a pessoa já nasceu pecadora e que tem que... Veja, é um caso especial e claro que Deus não é injusto para, por exemplo, lançar no inferno um recém-nascido, por exemplo, que morre. Alguém vai dizer, não, mas ele estava eleito para condenação. Aí ele vai chegar no dia do juízo final e a Bíblia é clara, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos idólatras, aos mentirosos, aos feiticeiros, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Agora, um recém-nascido que chega lá, claro que ele vai ter consciência daquilo que está sendo falado, mas ele vai dizer, eu não pratiquei nada disso aí, eu não... Então Deus, claro que ele não é injusto para condenar ao inferno aqueles que sequer tiveram a oportunidade de saber que estavam nessa condição pecaminosa e precisavam se arrepender. Agora, no milênio, haverá sim conversões, está implícito que se vai haver nascimentos, as pessoas que vão nascer têm que se arrepender e crer, porque não existe salvação automática. A salvação continuará sendo pela fé em Cristo.